Hoje, Deus me traz aqui para contar uma obra. Você acredita em obras que Deus faz? Como Deus é maravilhoso. Eu louvo e agradeço a Deus que eu numa prova bem grande, enfermo, estava bem difícil a situação. E de repente chegou um dia, uma pessoa na minha casa e foi até a mim e perguntou se eu tinha R$150 para emprestar para ele, para aquela pessoa. E eu disse que eu tinha R$180 no bolso, mas eu tinha água para pagar, eu tinha remédio para comprar, eu tinha farmácia para pagar, e os armários estavam praticamente vazios. E eu não podia, aos meus olhos, eu não podia arrumar aquele dinheiro. E eu disse, não, eu não tenho. E aquela pessoa contou que estava passando um sufoco bem grande, situação bem difícil. E aquela pessoa foi embora. Aquela pessoa não é crente, mas uma pessoa muito boa. E foi-se embora. E me doeu aquilo. E eu botei o meu joelho no chão e orei a Deus. E quando eu levantei da oração, o Senhor falou comigo: pega esse dinheiro que tu tem no bolso e vai lá e dá para aquela alma. Dá para aquela pessoa. Esse dinheiro não é teu. E eu entrei numa aflição, numa tristeza. Eu digo, Senhor, eu me entristeci. Senhor, Rei da Glória. E o que é que eu vou fazer? É o único dinheiro que eu tenho, mas olha a minha situação também. E Deus falou comigo para mim pegar aquele dinheiro e entregar para aquela pessoa. E eu saí de casa muito rápido. E quando eu cheguei naquela casa, eu bati na porta. E aquele homem saiu para fora. Ele estava chorando em casa. As lágrimas saindo dos olhos. Estava numa situação bem difícil. Pior que a minha situação que eu estava. E eu disse, olha, Deus preparou esse dinheiro aqui para você. E ele olhou para mim e começou a chorar. Chorando muito. E contou a situação que ele estava, era difícil. E eu também chorei junto. E fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu voltei e deitei na cama. Para baixo, como diz o dizer do nordestino. Com um travesseiro de um lado, outro do outro. E disse, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu também estou precisando. Tem misericórdia daquela alma e tem misericórdia de mim. E quando foi quase meu dia, o servo de Deus liga para mim. Estava com tanto tempo que eu conheço aquele servo de Deus e que eu não tinha contato com ele. Ele liga para mim. E quando eu atendo, ele disse, irmão Francisco, eu estou aqui de frente a uma casa lotérica. Eu fui resolver uma parte aqui na casa lotérica, mas Deus mandou fazer uma parte para o irmão. Eu disse, foi, irmão. Dá um número de uma conta. Eu fui lá, peguei o número de uma conta, passei para o servo de Deus. E ele, em pouco tempo, ele ligou e disse, irmão, o irmão, procura na tua conta aí, porque o que Deus mandou fazer para o irmão, eu fiz agora. Deus mandou depositar 2.500 para o irmão agora. E eu parei para pensar, irmãos. Ali eu comecei a chorar. Eu estava sentado numa cadeira, irmão, quase que eu caí. Sabe, irmãos? Quase que eu caí. Eu não tenho dúvida, irmãos, que naquele dia Deus testou a minha fé. Se eu não ia negar o nome de Deus. E nós não negamos o nome de Deus. Fizemos o que Deus cobrou de nós. E Deus deu mais que quadrou o pecado, irmãos. Sabe? Deus, ali eu fui pagar minhas contas. Sabe, irmão? Paguei minhas contas. Ali não eram tantas ali. E fui comprar aquele remédio. Fazer compra. Para a honra e glória de Deus. E ainda tirei um pouco. Para fazer uma parte para aquela alma. Que estava, ainda tirei uma parte para fazer uma cesta básica. Lá um pouco de compra para aquela alma lá que estava precisando. Eu louvo e agradeço a Deus, irmão, que na época eu me encontrava com uma enfermidade terrível. Sabe, irmãos? Enfermidade terrível. Eu vou contar aqui, irmão, talvez muitos vão criticar, mas eu ia no banheiro e começava a botar sangue, irmão. E não parava, eu estava pensando que eu ia morrer, que eu ia botar todo o sangue.
ia no banheiro e começava a botar sangue, irmão. Naquela época, situação difícil, eu clamando a Deus. Naquela época, irmãos, Deus também me libertou daquela enfermidade. Depois daquele dia, nunca mais eu tive essa enfermidade. Isso tem tantos anos já que passou tudo isso, irmão. E hoje eu louvo e engrandeço a Deus, que Deus me cobrou de contar aqui. Se Deus cobrar de você de fazer uma parte, irmão, por alguém, faça o que Deus está te cobrando. Deus não quer o teu ouro e nem a tua prata. Deus só quer a tua obediência, sabe? Muitas vezes Deus está cobrando algo tão pouco de nós. E às vezes nós até tem. Às vezes Deus deu já com abundância. Deus já deu muito para nós. E de repente nós nega o nome de Deus, sabe? Não nega o nome de Deus quando Deus te cobrar. Faz o bem, sabe? A maior caridade não é quando você faz por quem tem. É quando você faz por alguém que necessita, alguém que precisa. Essa é a verdadeira caridade, é o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê um dia abençoado de paz. Que Deus venha cumprir com todos os bons desejos do nosso coração. Que Deus abençoe cada um de nós. E vamos fazer a vontade de Deus enquanto nós temos tempo. Eita glória, está próximo à vinda do Senhor. Às vezes Deus está testando nós para fazer uma grande obra na nossa vida. E às vezes nós se prende e perde a benção de Deus, porque não estamos preparados. Deus, Santo Deus, não estamos preparados para receber a benção. Deus dá para outro. Deus abençoe a todos.